Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui, na sua televisão. Sou o Paulo Bairro e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. 6 माह पहले मुझे दुआ किया गया था, ज़बरदस्ती मेरे साथ निकाह करवाया गया, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, ज़बरदस्ती मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया और मेरे पे ज़बरदस्ती तशद्दुद किया उन्होंने। मुझे धमकियाँ दी जा रही थी, मुझे कमरे में बंद किया गया और मुझे धमकियाँ इस चीज़ की दी गई थी कि अगर तुमने हमारे हक़ में बयान ना दिए तो हम तुम्हारी फैमिली को कत्ल कर दें। Mara Shabazz está a contar a sua história, como foi raptada, como foi levada para casa de uns estranhos, onde foi violada, torturada, forçada a casar e a converter-se ao Islão. Esta jovem rapariga, que tem hoje 15 anos, conseguiu fugir. Está escondida, algures, no Paquistão. Ela e a sua família, os raptores querem matá-la. A sua história, infelizmente, não é incomum. Pelo contrário, o rapto de jovens raparigas cristãs é mesmo uma pandemia social no Paquistão. A Fundação AIS quer libertar esta jovem e assim como todas as outras raparigas cristãs ameaçadas neste país. Esta é uma missão para a qual estamos todos convocados. Para nos falar desta história, mas também das principais notícias que estão a marcar a atualidade, vamos ter connosco uma vez mais a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos seguem neste momento. O caso de Mara Shabazz é sintomático. É apenas um caso, mas que nos revela, de facto, o pesadelo em que se encontram as jovens cristãs no Paquistão. Iremos desenvolver este tema ao longo do programa de hoje, em que iremos também até Cuba, por causa da grande manifestação que decorreu neste país no domingo, dia 11 de julho. Vamos também até Madagascar, país que atravessa uma profunda crise económica agravada por uma grande seca, havendo já casos de fome, assim como iremos também até a África do Sul, de onde, no meio da violência e do caos em que o país se encontra, vamos conhecer um projeto de acolhimento de refugiados. E lá mais para a frente vamos regressar novamente à Síria para continuar a acompanhar todas as novidades da grande campanha Uma Gota de Leite, que está a mobilizar uma vez mais os benfeitores portugueses da Fundação AIS. Bom, mas a primeira notícia vai levar-nos então até Cuba. No domingo, 11 de julho, houve várias manifestações que surpreenderam, de certa forma, pela dimensão. Foram milhares de pessoas, pela coragem, porque protestavam abertamente contra o governo e a ditadura, e até pela ousadia de o fazerem de cara destapada à luz do dia frente à polícia e ao exército. O padre Rolando de Oca, que já esteve em Portugal, deu uma breve entrevista à Fundação AIS, onde Catarina fez o retrato de um país em mudança. Sim, de certa forma, Paulo, o padre Rolando de Oca fala-nos de facto deste país em mudança, pois ninguém acredita que tudo possa ficar na mesma depois destas enormes manifestações no passado dia 11 de julho. Portanto, o padre Rolando, que esteve aqui em Fátima, na nossa peregrinação internacional da Fundação AIS em 2017, ele diz que a situação em Cuba de facto é muito tensa neste momento, mas que a manifestação, que foi reprimida com alguma violência, representa de facto um tempo de mudança, portanto uma catarse depois de anos de silêncio e de resistência. As manifestações, as pessoas juntaram-se em várias cidades, reuniram milhares de pessoas e ficaram marcadas também pela prisão, pelo menos, de um padre e de um seminarista. Exato, houve pelo menos dois casos, portanto o do padre Castor Alvarez, que chegou a ser agredido na cabeça e que esteve detido durante cerca de 24 horas, e também o de um seminarista, Rafael Cruz, que teve preso também foi preso quando estava em sua casa, mas que também foi libertado. Portanto, além destes dois casos, houve ainda detenção de vários jovens católicos que se manifestaram empunhando um cartaz onde se podia ler Viva Cristo Rei. Muitos deles ainda estão presos, segundo o que nos diz o padre Rolando. O padre Rolando, nestas declarações à Fundação AIS, disse que estas manifestações são compreensíveis, isto num país fechado, autoritário, onde há racionamento de eletricidade, onde os hospitais estão sem medicamentos.
Sim, esses são de facto alguns dos fatores que desencadearam esta manifestação e que mostram como Cuba está a falhar em setores essenciais para a vida de uma sociedade. Portanto, o padre Rolando diz que os hospitais estão em ruptura por causa do coronavírus, mas que faltam medicamentos nas farmácias e diz que, por exemplo, já não é possível comprar aspirinas ou paracetamol, por exemplo. Foi há 4 anos. A peregrinação internacional da Fundação AIS, a Fátima, trouxe até Portugal, nesse ano, vários padres, irmãs e bispos. Um deles foi o padre Rolando, de quem estamos a falar. Na entrevista que nos concedeu então, que concedeu ao nosso programa, ele falou da coragem do povo cubano, de uma coragem que se revela também na fé, como quando, por exemplo, as pessoas vieram para as ruas acolher a imagem da Virgem da Caridade há 10 anos, apesar da repressão das autoridades, apesar das dificuldades da Igreja em comunicar, em fazer o seu trabalho, milhares de pessoas vieram para as ruas. Apesar de o medo ser normal, de Cuba chega-nos, de facto, o exemplo da coragem dos cristãos. Bueno, pues siempre hay miedos normales, todos tenemos miedos en la vida, pero sí, podríamos decir que el pueblo cubano, en lo que se refiere a su fe en los últimos años, pues ha sido muy espontáneo, la ha expresado mejor que en años precedentes, claro. En años precedentes tenían mayor presión, pero en los últimos años, donde la presión es diferente, no hay tanta de este tipo, pues las personas, pues sí, la peregrinación nacional de la Virgen de la Caridad en el 2010, 2011, por toda Cuba, fue una manifestación de fe impresionante que dejó sorprendido a todos. En mi parroquia era un pueblo de 36.000 habitantes, en la comunidad católica de misa todos los domingos éramos 100 personas y a recibir a la Virgen peregrina fueron más de 11.000. Estamos a rever a entrevista em Fátima, em setembro de 2017, com o padre cubano Rolando de Oca, que fez questão de sublinhar também a importância vital da ajuda que a Fundação AIS tem dado à Igreja em Cuba, num país empobrecido, com as dificuldades que se conhecem. A vida da comunidade cristã tem dependido muito do apoio que chega, de facto, do resto do mundo. Ayuda a la iglesia que sufre ayuda mucho en Cuba. Es una iglesia, la cubana, con muchas iniciativas pastorales, con muchos desafíos, con mucho por construir en el orden material y espiritual, pero siempre al final encaminados al crecimiento del reino de Dios y al proyecto de fe de nuestro pueblo, que es proyecto inspirado por Dios. Entonces sí nos encontramos con muchas dificultades económicas y con frecuencia Ayuda a la Iglesia que Sufra pues ha dado una mano, y una mano muy importante en la construcción del reino. Construcción de templos, restauraciones de templos antiguos, reconstrucciones quise decir, porque no tenemos permiso para construir templos nuevos, pero sí los que se han envejecido se reconstruyen. También proyectos de tipo pastoral, encuentros de jóvenes, de matrimonios, en los que se necesita pues recursos materiales para la movilidad de las personas, que en Cuba el transporte es un desafío. Entonces, pues la ayuda económica para transportar personas es necesaria. También para alimentos en estos encuentros. Materiales pastorales. Yo siempre cuento con mucha ilusión que mi primera Biblia fue la Biblia del Niño de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y esa fue mi primer gran tesoro de fe. Agora vamos até Madagascar. Este é desastre anunciado. Madagascar, que é a 5ª maior ilha do mundo, com quase 600.000 km² e 25 milhões de habitantes, atravessa uma crise brutal em que grande parte da sua população está ameaçada pela fome. 9 em cada 10 dos seus habitantes vivem com menos de 2 euros por dia. E esta situação está a agravar-se, Catarina, também por causa da seca. Precisamente, Paulo, de facto, esta crise agravou-se substancialmente devido a estes últimos 2 anos que foram de seca.
especialmente no sul do país, mas também agora por causa da pandemia do coronavírus. Uma conjugação de facto dramática de fatores que provocou ainda mais desemprego e fez aumentar a pobreza, rotulando já Madagascar como um dos 5 países mais pobres em todo o planeta. Exato, portanto, durante os últimos 2 anos não choveu o suficiente, portanto as colheitas tornaram-se escassas e hoje não há sequer rações suficientes para alimentar o gado. Portanto, o governo estima que mais de 14 mil crianças sofram já de subnutrição grave. No final de junho, Lola Castro, que é diretora regional do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas para a África Austral, afirmou depois de uma visita ao país que tinha testemunhado uma situação dramática e desesperada, tendo visto centenas de crianças que eram, as palavras são dela, pele e ossos. Sim, esse é de facto um testemunho que não deixa espaço para dúvidas, é de facto um sinal da gravidade da situação. O programa de nutrição, no fundo, o programa alimentar que estava em curso foi suspenso agora no mês de junho por falta de recursos. Portanto, calcula-se, Paulo, que cerca de 500 mil de pessoas estejam neste momento a passar fome, ou que possam passar fome caso não se faça nada de imediato. Na classificação das Nações Unidas, Madagascar é o único país que não está em conflito, que não está em guerra, mas que enfrenta, mesmo assim, uma situação que é descrita de catástrofe humanitária, fome. Perante isto, a Igreja tem vindo a procurar socorrer as famílias mais afetadas por esta crise e lançou, Catarina, mesmo um pedido de ajuda de emergência à Fundação AIS. É verdade, e podemos dizer aos nossos telespectadores que em Madagascar, neste mês de julho de 2021, emergência significa mesmo salvar vidas e é isso que temos em mãos. Portanto, temos de salvar vidas em Madagascar. O projeto da Igreja envolve a comunidade vicentina e implica, digamos, uma certa logística. Fala-nos disso, Catarina. Muito bem. Portanto, a família vicentina, que na região de Tulungnaro, estabeleceu então um plano para ajudar as famílias a maior risco, tendo pedido então apoio à ajuda à Igreja que sofre para esta campanha. Portanto, o objetivo é distribuir, segundo as necessidades, alimentos, águas, sementes e algum dinheiro também para as pessoas mais afetadas. E para organizar toda esta logística, foi criado, portanto, a nível local, uma pequena equipa composta por 3 padres e 3 religiosas das Filhas da Caridade. Exato, portanto o objetivo é de facto mobilizar outros membros da Igreja, leigos, catequistas, voluntários, para ir então de porta em porta nas localidades mais atingidas pela pobreza para de facto poderem avaliar a situação de cada agregado familiar. Este é um plano que já está em marcha. Eu sei que a Igreja local já adquiriu mesmo algumas toneladas de arroz para distribuir, por exemplo, pelas famílias mais atingidas pela fome. Sim, depois então de uma primeira avaliação, e estamos apenas a falar da região de Tulungnaro, foi decidido comprar, com a ajuda da Fundação AIS, então 53 toneladas de arroz branco, em sacos de 50 quilos, para ser mais fácil a sua distribuição. A situação catastrófica que se está a viver em Madagascar já se pronunciava em setembro de 2019, quando, Catarina, o Santo Padre visitou esta ilha. Sim, é verdade, e por mais de uma vez que o Papa Francisco falou de facto nesta grande precariedade, às vezes desumana, em que vivia já a população de Madagascar e defendeu que de facto é preciso combater a corrupção e a especulação que estava de facto a aumentar a desigualdade social. Nessa histórica visita, o Papa fez questão mesmo de denunciar a situação de miséria em que já vivia grande parte da população, defendendo a dignidade das pessoas, dos mais pobres, das crianças, tantas vezes forçadas a trabalhar, em vez de irem para a escola, remetendo-as por isso para um ciclo infernal e interminável de miséria. Francisco fez questão de visitar a chamada Cidade da Amizade, uma importante experiência de solidariedade nas proximidades do grande depósito de lixo da capital de Madagascar. A obra foi criada há 30 anos pelo padre lazarista Pedro Opeka. Os nossos colegas do Vatican News fizeram a reportagem e escutaram este sacerdote. Vamos agora recuperar este trabalho. Esperamos del Papa Francisco, después del encuentro con los chicos y los jóvenes, el encuentro con los obreros y obreras en la cantera, gente trabajadora que trabaja todo el día y que gana apenas $1.50 al día, trabajando duro. Y bueno, nosotros esperamos que el Papa le dé aliento, fuerza, coraje a este pueblo que trabaja, al pueblo que ama a sus hijos
y que por medio de su trabajo quiere darles un futuro mejor. Aquí en Akamazú, el trabajo es la base de la salida de la pobreza. No se puede vencer la pobreza sin el trabajo, pero un trabajo que se pague dignamente. Las grandes empresas internacionales, multinacionales, tendrían que pagar mejor a los obreros. Todos los obreros del mundo tendrían que ser más solidarios, no solamente los obreros de un solo país, sino que los obreros de todos los países que se ayuden entre ellos. Porque nosotros aquí, los obreros en Madagascar, viven con solo $1,50 por día, que no se puede vivir, no se puede. Aquí esperamos que el Papa les dé un aliento y una palabra muy clara a todos aquellos que poseen empresas, que poseen los medios de producción y que respeten más y que ayuden más en lo social a sus obreros y obreras. Es lo que estamos esperando de este Papa, porque un encuentro del Papa con los obreros y obreras es un acontecimiento muy importante para nosotros y para toda la Iglesia. Agora vamos até a África do Sul, com este país a atravessar uma profunda e preocupante onda de violência, com muitas dezenas de mortos, milhares de detidos, destruição de lojas, de supermercados, centros comerciais, um caos. Isto está a acontecer após o antigo presidente Jacob Zuma ter sido condenado a 15 meses de prisão por desrespeito a uma ordem do tribunal. Mas hoje vamos falar da África do Sul a propósito de um projeto de apoio a refugiados que a Arquidiocese de Durban está a promover com o apoio, Catarina, da Fundação AIS. É verdade, Paulo, e é de facto mais um projeto da Fundação AIS e que também mostra esta nossa característica, que é estar atento às necessidades mais emergentes das várias populações no que diz respeito a estas questões de sobrevivência, portanto, digamos desta forma, de questões humanitárias. Portanto, a África do Sul acolhe atualmente cerca de 270 mil refugiados e requerentes de asilo, que são oriundos de várias regiões de África, embora o verdadeiro número de não documentados deverá ser bem maior. Bom, em comum, estas pessoas fugiram de facto de um ambiente de violência e de guerra, mas também de pobreza extrema e de miséria que se verifica nos seus países de origem. É verdade, portanto, a esmagadora maioria destes refugiados na África do Sul, portanto, cerca de 84%, são da África subsaariana, ou seja, são de países como o Zimbábue, a Etiópia, a Nigéria, a República Democrática do Congo e o Ruanda. São, de facto, os principais países da origem destas populações de refugiados que estão na África do Sul. A vida dos refugiados, de facto, não é fácil. Muitos dos que conseguiram chegar até a África do Sul tiveram de enfrentar neste país novos desafios e novos problemas. Sim, primeiro foram de facto forçados a fugir, a abandonar os seus países onde sempre viveram, e isso significa, na maior parte das vezes, que estes refugiados já viveram de facto situações muito difíceis, por vezes mesmo dramáticas, como o Paulo referiu há pouco, como por exemplo a guerra, esta violência, a perseguição religiosa, mas também a pobreza extrema, Paulo. Portanto, mas depois, e por isso este projeto é de facto tão importante, depois de terem chegado à África do Sul, muitos destes refugiados são também olhados com desconfiança pelas populações locais. Perante esta realidade, a Arquidiocese Católica de Durban, com o apoio da Fundação AIS, tem vindo a promover, desde 2013, um projeto pastoral para os refugiados. Que projeto é este, Catarina? Bom, nesta cidade, os requerentes de asilo são convidados a participar em seminários, em workshops, procurando facilitar assim a sua integração na realidade local. E envolve também programas específicos como, por exemplo, o pagamento de propinas escolares para as crianças, o fornecimento de comida e abrigo aos refugiados recém-chegados, o ensino do inglês e da língua local, o Easy Zulu, especialmente para quem vem das regiões francófonas. Tudo isto tem um objetivo comum, que é de facto facilitar a integração desta população. Bom, agora que sabemos que, como na Diocese de Durban, a Igreja está a acolher os refugiados, os requerentes de asilo, num projeto que tem a marca da Fundação AIS, vamos até um desses países de onde tantas pessoas têm fugido em busca de uma vida melhor. É o caso da Nigéria.
por causa da violência terrorista do Boko Haram e dos pastores Fulani, que transportam consigo também, digamos, o extremismo islâmico, milhares de pessoas tiveram já de fugir do seu país. As from 2014 till today, up to 1,000 people. I saw many corpses and injured persons that were macheted by the Fulanis. Mass burial took place. 2 priests were killed with their parishioners celebrating Mass in Benue State. The Fulani headsmen come during the night and they torch and burn the whole village with people, churches and everything. So they invade our lands, they kill our people. If you go to such places, like in my diocese now, if you go to my own parish, you will not see any church in the villages. Buildings all destroyed by them. A tragedy that's unfolding in front of our eyes. And the Western countries seem to be reluctant to do anything about it. In fact, I may say that they are turning a blind eye onto that. We as Christians cannot do so. These people are suffering as we speak. When the Fulanis come, starting shooting, and many people were killing in the village, including my brother. I was also left and dead. It was on my birthday when the Fulanis came and attacked us where I slept under the rubbish. When they come, they use the word Allahu Akbar. God is great. So if you are coming to fight a particular group, why using that word? Using that word implies that they are fighting the Christians. So they destroy Christians' homes, churches. You will see mosque anywhere still standing. Then that shows physically that is really, so that has to do with Christians because they are selective. We call on international communities and organizations to look into our problem. The government might have tried in so many ways, but it's not enough because it's still ongoing. These people need our prayers, first of all. Then, after prayers, we need to sustain them in any way we can. From our side, we are supporting these people. We call on people to also support ACN so that they can reach those who are really in need, like us, especially in Nigeria. No arranque do programa nós vimos uma jovem, ela tem apenas 15 anos, descreveu-nos o que lhe aconteceu. Ela foi raptada, foi agredida, foi violada, foi forçada a converter-se ao Islão e a casar. Entretanto, conseguiu fugir. Nós vamos falar da sua história em concreto, mas para já, Catarina, a notícia é que o ministro dos Assuntos Religiosos do Paquistão afirmou na semana passada que não deve haver limite de idade para as conversões religiosas. Esta afirmação provocou logo uma série de protestos por parte de elementos da comunidade cristã. Sim, e de facto a Fundação AIS recebeu uma breve mensagem de um antigo deputado cristão a considerar que esta afirmação é muito alarmante. O deputado chama-se Joel Amir Suatra e já chegou a fazer parte do Parlamento Provincial do Punjab. Exato, ele diz que esta questão, esta afirmação do ministro é preocupante, pois no Paquistão as minorias religiosas são forçadas a converter-se e a abraçar o Islão, quer queiram ou não. A frase de que não deve haver limite de idade para as conversões religiosas, que é quase uma provocação, digamos assim, do ministro do Paquistão, ajuda-nos a compreender melhor o drama da rapariga que vimos no início do programa. Trata-se de Mayra Shabazz. É uma jovem cristã, menor de idade, tem 15 anos agora, foi raptada em abril
do ano passado, quando estava perto de sua casa em Medina Town, nos arredores de Faisalabad. Este poderia ter sido apenas mais um caso de uma jovem cristã raptada no Paquistão, mas teve, porém, um volte-face dramático a 18 de agosto do ano passado. O que é que aconteceu, Catarina? De facto, e ainda bem que este caso teve, como disse, de facto um volte-face dramático. Portanto, é que nesse dia 18 de agosto do ano passado, Mayra conseguiu fugir às garras do seu raptor e apresentou queixa contra ele numa esquadra de polícia. Nessa queixa, ela contou tudo o que lhe aconteceu. Precisamente, portanto, nessas declarações perante os agentes da autoridade, esta jovem cristã afirmou ter sido raptada com uma arma apontada para si, contra si. Portanto, posteriormente, Mayra disse ainda à polícia que foi drogada, foi forçada a casar e a converter-se ao Islão. Esta jovem cristã afirmou ainda ter sido violentada, ter sido chantageada e obrigada a prostituir-se. Bom, ela fugiu e está a viver escondida desde então, juntamente com a sua família, pois são muitas as ameaças de morte que têm vindo a receber. Entretanto, e face a esta situação, o secretariado inglês da Fundação AIS avançou com um pedido de asilo político para esta jovem, para os seus pais e irmãos. Como é que está esse processo? Bom, a Fundação AIS apresentou, como o Paulo disse, portanto, em fevereiro, ao governo britânico, um pedido para a concessão de asilo. Portanto, a petição foi entregue a Fiona Bruce, que é enviada especial do Primeiro-Ministro para a liberdade de religião ou crença, pelos nossos colegas da AIS de Inglaterra. Neste momento, estamos todos a aguardar pela resposta das autoridades britânicas, esperando que esta resposta esteja para breve e que seja, evidentemente, positiva. Ou melhor do que tudo o que possamos dizer sobre este caso, sobre esta história, é escutar as próprias palavras de Mayra Shabazz num depoimento gravado para a Fundação AIS depois de ter conseguido escapar do seu raptor. É a própria jovem cristã a contar a sua história. A sua atenção. मेरा नाम मायरा है। अब मैं आपके सामने खुदा का जिंदा पाक कलाम पढ़ूंगी। ज़बूर 82 उसकी तीसरी और चौथी आयत। गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ, गरीब और मोहताज को बचाओ, शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र, आमीन। मेरा नाम मायरा है। 6 माह पहले मुझे गवाह किया गया था। ज़बरदस्ती मेरे साथ निकाह करवाया गया, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, ज़बरदस्ती मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया और मेरे पे ज़बरदस्ती तशद्दुद किया उन्होंने। मुझे धमकियाँ दी जा रही थी, मुझे कमरे में बंद किया गया और मुझे धमकियाँ इस चीज़ की दी गई थी कि अगर तुमने हमारे हक़ में बयान ना दिया तो हम तुम्हारी फैमिली को कत्ल कर देंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप इफ्तिखार रियाज की, उनके चर्च की, जिन्होंने मेरी बाजियाबी के लिए दुआ भी की और मुझे बाजियाब भी करवाया। मैं शुक्रगुजार हूँ इंटरनेशनल चर्च की और क्रिश्चियन कम्युनिटी की कि जिन्होंने मेरी बाजियाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान में मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगाई जा रही हैं और मेरी फैमिली और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। अब मैं दुआ करूँगी फरा शहीन, हुमायूनस और आरज़ू राजा के लिए जो इस वक्त मुश्किल से गुजर रही है। कुदूस कुदूस जिंदा लश्करों के खुदा बरवर के खालिक और मालिक तेरा शुक्र दे, तेरी तमजीद करते हैं। तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरा प्यार निराला है, तेरी वफादारी पुश्तार पुशती है। अपने खुदांदा दुआ मांगते तेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। मेरा खुदांदा अपना दाहिना हाथ बढ़ाए रखना, तेरी कलीसिया जहाँ जहाँ भी है पेरे खुदांदा ने छूना, बड़ी बरकत देना पेरे खुदांदा। दुआ मांगते क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्चियों के लिए पेरे खुदांदा अपना दाहिना हाथ बढ़ा के उन्हें सेव करना है पेरे खुदांदा, अपने परों में छुपाना, अपना दाहिना हाथ बढ़ाना है पेरे खुदांदा। दुआ मांगती हुमायूनस के लिए, आरज़ू राजा के लिए, फरा शहीन के लिए कि इस वक्त जो भी मुश्किल में मुब्तला है पेरे खुदांदा अपने दाहिने हाथ को बढ़ा के शैतान के बंधन को तोड़ के पेरे खुदांदा ने आज़ाद कर। तू हर एक काम करने की कुदरत रखता है पेरे खुदांदा। दुआ मांगती बिशप इफ्तिखार, उनकी टीम के लिए, उनके चर्च के लिए, उनकी फैमिली के लिए कि खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे, हर बरकत से नवाजा मेरे खुदांदा। मैं मेरे खुदांदा
इन तीनों बेटियों की फैमिली को लगवाऊंगी तेरे खुदावंदा, इन्हें हौसला तसल्ली देना तेरे खुदावंदा, इन्हें बड़ी बरकत देना मांगती तेरे मीठे रब की नाम से। Foi Mara Shabazz, uma jovem cristã, a contar como foi raptada, violentada e forçada a converter-se ao Islão. Estamos a falar do Paquistão. O que diz, Catarina, o relatório da Fundação AIS sobre liberdade religiosa no mundo sobre estes casos, sobre a violência que neste país é exercida desta forma contra mulheres e contra raparigas? Sim, de facto o relatório sinaliza muito bem esta realidade. Portanto, neste documento podemos ler que há inúmeros casos de discriminação, de blasfémia, de rapto de mulheres e raparigas, assim como de conversões forçadas que assombram, de facto, a vida cotidiana das minorias religiosas no Paquistão. Portanto, este relatório sublinha também que este é um país cada vez mais assolado por grupos radicais islâmicos e que tem como alvo a comunidade cristã. Estas histórias que referimos aqui revelam, de facto, discriminação, revelam exclusão social, mostram como as jovens cristãs pertencem a uma comunidade segregada, pobre, marginalizada. Mas às vezes ainda é de facto pior. Às vezes jovens raparigas cristãs são mesmo violentadas, são raptadas, são forçadas a casar com homens mais velhos. Já vimos uma história, mas esta é também a história de Shafila Kashind. They hurt me a lot, beat me. They beat me hard, kept me captive in one house, then another. When I refused to accept Islam, they beat me, saying, "Convert. We are Muslim. We must convert you to Islam." They hit me, took me to the mosque for lessons, drove to the mullah. They forced me to sign, to put my thumb fingerprint on many documents. Then, in my presence, my uncle phoned my parents and said, "Give us 500,000 rupees and we will return your daughter." They continuously tried to get me to marry, and when they failed, they brought me here and left me. When we go to court, we come alone, whilst they come in the company of many men. They are a threat, whilst we threaten no one. I want to be a Christian because of my father, my grandfather. So what would I do if I were to become a Muslim? All our family is Christian. Agora vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que desta vez nos vai explicar de que forma é que este território que é tão especial, esta diocese que é tão especial, situada no sul da China, está a lidar com a pandemia do coronavírus. Enquanto o mundo, particularmente o Ocidente, continua a abraços com a pandemia de Covid-19, Macau vai se mantendo sem qualquer caso de infecção local, uma situação que dura desde março do ano passado. Embora o governo seja bastante conservador ao que às medidas de prevenção diz respeito, e a Diocese de Macau afine pelo mesmo diapasão, a realidade é que entre medidas mais ou menos restritivas, os fiéis têm conseguido cumprir o calendário litúrgico sem grandes constrangimentos. Assim, por ordem cronológica, damos alguns exemplos de festas e solenidades que a Diocese de Macau tem celebrado com a presença de fiéis nas respectivas cerimónias que lhes dão corpo. Dos exemplos são Anjos da Guarda de Portugal, Corpo de Sangue de Cristo, em que houve missa e procissão pelas ruas de Macau, São João Batista, Santo António de Lisboa, os 40 anos das aparições de Medjugorje, São Pedro e São Paulo, São José Maria Escrivá, São Tomé, o Apóstolo, e mais recentemente Santa Maria Goretti. Também a provar a vitalidade que a Igreja em Macau tem vindo a demonstrar está o facto de, no próximo mês de setembro, pela primeira vez, a Diocese lançar algo inédito. Trata-se de aulas de pré-catequese para crianças dos 4 e 5 anos de idade, como forma de preparação para a catequese, que, como é sabido, é iniciada pela maioria das crianças aos 6 anos de idade.
Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos até à Síria, de onde nos chegam notícias sobre o agravamento da crise económica, o que levou a Fundação AIS a relançar a campanha Uma Gota de Leite. E vamos também ainda espreitar o vídeo, a mensagem que o Santo Padre nos enviou neste mês de julho sobre aquilo que ele chama a verdadeira amizade social. O intervalo é curto, eu volto daqui a uns breves minutos. Até já. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza. A Fundação AIS é uma organização que está no coração do Papa Francisco. Ajuda milhões de cristãos em todo o mundo, desde as crianças que vivem na miséria aos que enfrentam guerras e perseguições. Milhares de projetos em mais de 140 países procuram ajudar todos aqueles que já não têm a quem pedir ajuda. Para continuar este grande trabalho, a sua ajuda é essencial. Visite agora a página fundação-ais.pt e faça o seu donativo. fundação-ais.pt. Faça o bem ainda hoje. Estoy viendo todo el trabajo que ustedes están haciendo con las obras de misericordia. Las obras de misericordia que son el modo de actuar del cristiano, que están en las bienaventuranzas ya como anunciadas y que después Jesús dice en Mateo 25 que vamos a ser juzgados sobre esto. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes dos cosas. Primero, que hayan abierto el corazón a la misericordia. Que el corazón de ustedes se abra, se abrió y se sigue abriendo con la oración, con la bondad, para dar lugar a que, segundo, las manos hagan algo y agradecerle todo lo que ustedes han hecho, la colaboración para que se pudieran lograr estas cosas y otras más que están planeando, porque la misericordia es como, no sé, es algo que cuando uno la toma en conciencia, como viene de Dios, que es misericordioso, lo hace andar adelante, adelante, adelante y no se para más este movimiento de misericordia. Entonces, muchas gracias por abrir el corazón, por la contribución de ustedes y olvídense de una palabra: frenar. Prohibido frenar. La misericordia no se frena. Gracias. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Tudo começou no Natal de 1947,
quando um padre holandês de 34 anos, o padre Werenfried van Straten, tocado pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados depois da guerra, pediu aos católicos da Bélgica e da Holanda que ajudassem. O apelo deste mendigo de Deus deu origem a uma torrente de generosidade, provando que a reconciliação entre antigos inimigos era possível. Mais tarde, o sucesso deste apelo permitiu que ele se voltasse para as necessidades dos cristãos que sofriam dura perseguição por trás da cortina de ferro. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com um alcance internacional em expansão. 23 secretariados nacionais em todo o mundo, apoiando mais de 5 mil projetos anualmente em mais de 145 países. Através destes projetos, a AIS apoia a Igreja no seu serviço de oração e de ação a centenas de milhões de pessoas, dando não somente uma resposta atempada às necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. A perseguição iniciada por grupos fundamentalistas provocou um êxodo sem precedentes. A AIS está empenhada em ajudar estes cristãos deslocados com respostas concretas à forte esperança e fé que mantêm no meio desta situação devastadora. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas, casas de Deus merecedoras da vida sacramental e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. Ao realizar este trabalho, é parte essencial da missão da AIS informar acerca deste sofrimento oculto dos católicos no mundo. A AIS elabora e distribui a nível internacional 2 publicações exaustivas: o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise à ameaça à liberdade religiosa em 196 países, e o Relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação daqueles países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa da sua fé. Perante este mundo, carregado de tantos sofrimentos, uma das necessidades mais importantes é a oração. A AIS apoia as religiosas de vida contemplativa, permitindo que, com a sua humanidade, libertem uma poderosa fonte de amor de Deus. São as religiosas de vida ativa que cuidam daqueles que carecem de ajuda espiritual ou material, principalmente nas regiões isoladas. A AIS apoia anualmente mais de 12 mil religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades, mas que, contudo, vivem na pobreza. Anualmente, 43 mil sacerdotes recebem estipêndios de missas dos benfeitores da AIS, que solicitam a celebração de missas pelas suas intenções. Estes testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecer a sua vida para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, responder a este chamamento é um percurso difícil. Para aliviar esta necessidade, todos os anos a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à Igreja, a AIS ajuda a Igreja a ir até aos fiéis, providenciando os meios de transporte necessários aos padres, religiosas e catequistas para servirem nas áreas mais remotas. Para ajudar a ensinar o Evangelho, a AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. Para muitos, este catecismo com ilustrações coloridas é o único livro que alguma vez terão. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão, bem como para a formação de pessoal qualificado para ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho nos média. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. A viga vertical une-nos ao amor de Deus e a viga horizontal estende este amor aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos.
Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo Aito e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. O agravamento da crise na Síria levou a Fundação AIS a relançar aqui em Portugal, mas também em todos os países em que está presente, a campanha Uma Gota de Leite para as Crianças. Uma campanha que é necessária, que é urgente e que tem mesmo merecido, Catarina, o maior apoio e carinho por parte dos benfeitores portugueses da Fundação AIS. É verdade, Paulo. De facto, esta campanha, Uma Gota de Leite, sempre foi muito acarinhada pelos benfeitores portugueses da Fundação AIS e ainda bem, pois continua de facto a ser imprescindível esta ajuda para a alimentação destes bebés e destas crianças destas duas cidades que têm de facto recebido o nosso apoio através desta campanha. Que são as cidades de Homs e de Alepo. Exato, portanto a campanha destina-se a permitir o fornecimento de leite em pó para as crianças na Síria e está em vigor tanto na cidade de Homs desde 2015 como na cidade de Alepo desde 2017. Portanto, em ambas as cidades a Fundação AIS estabeleceu uma rede de voluntariado que tem tornado assim possível esta distribuição do leite todos os meses para as crianças e bebés. Só em Alepo são cerca de 3.000 crianças e bebés. A crise económica está, de facto, a fustigar as populações da Síria, não só por causa ainda da guerra que persiste, mas também das sanções económicas. E os pedidos de ajuda, de facto, não têm parado de chegar. E para manter viva essa esperança, essa necessidade para a sobrevivência das populações, a Fundação AIS relançou então esta campanha, Catarina, junto dos seus benfeitores e amigos aqui em Portugal. Sim, de facto é raro o dia em que não recebemos uma chamada, uma carta ou até um e-mail de alguém a querer ajudar estas crianças da Síria, a dizer que quer dar esta gota de leite para os meninos da Síria, como nos dizem. Portanto, já na semana passada falámos aqui a este respeito e de facto atrevo-me a dizer de novo que esta campanha, que é uma campanha também internacional, porque isto é uma campanha de toda a Fundação AIS em todo o mundo, mas atrevo-me a dizer que se dependesse apenas de Portugal e dos benfeitores portugueses, esta campanha continuaria sem dúvida, porque de facto a generosidade dos benfeitores portugueses tem sido muito grande com esta campanha. Esta é uma campanha de facto essencial. Estamos a falar em leite para as crianças. Quem nos estiver agora a ver e desejar colaborar com a Fundação AIS nesta campanha Uma Gota de Leite, o que é que precisa de fazer, Catarina? Bom, Paulo, como dizemos sempre aqui no nosso programa, basta entrar em contacto connosco através do número de telefone que está a passar neste momento em rodapé, ou através do nosso site, ou através do envio do e-mail, dizer que quer ajudar esta campanha em concreto e dizer que quer participar e quer ajudar nesta iniciativa desta Uma Gota de Leite, como nós dizemos, uma gota de vida. Portanto, a todos os que nos possam ajudar a manter viva esta campanha, desde já o meu muito obrigada. Seguramente que sim. Se depender de nós, da generosidade dos portugueses, esta campanha irá continuar sempre a alimentar as necessidades das crianças e dos bebés sírios. Esta campanha é também um exemplo da solidariedade que a Fundação AIS tem vindo a promover neste país. Agora proponho uma viagem. Vamos ao encontro de uma voluntária. Vamos ao encontro de Madj Jalom. Ela coordena no Centro de Apoio de São Pedro, no chamado Vale dos Cristãos, toda a ajuda que a Fundação AIS tem feito chegar a esta região da Síria. E esta é mesmo uma ajuda à Igreja que sofre. This is the Valley of Christians, Syria, an oasis of peace in a country torn apart by war. My name is Madj Jalom. I am a volunteer at St. Peter's Relief Center, funded by Aid to the Church in Need. I want to tell you about how your gifts of faith have saved many of our lives. Thousands of Christian families took refuge here in the valley when the bombs started to fall. Many lost their homes, their jobs, their loved ones.
now life is difficult. Here at St. Peter's Relief Center, we know these families and we care for them. This is Nuhad with her 2 boys, Georgios and Majd. Her house was completely destroyed during the bombing. Every month we help her with her rent payment until the day she and her family are able to return and rebuild their life. This is 3-year-old Zain and his mother Siham. We paid for the cesarean section that was needed for a safe birth. Mother and son are healthy and strong. This is George. His passion is architecture. The scholarship he receives at the Relief Center allows him to fulfill his dreams. And of course, there is me and my brother Eli. Having the opportunity to immigrate, we chose to stay in Syria. Helping these families gives our life real meaning. It's like being next to Jesus on the cross. Aid to the Church in Need is supporting over 2,000 families every day here in the Valley. Your gifts of faith really do save lives. Praticamente a chegar ao fim do nosso tempo, vamos ainda até à Índia com uma homenagem a todas as religiosas, a todas as mulheres que têm dedicado as suas vidas ao serviço dos mais pobres, dos mais miseráveis, dos que tantas vezes a sociedade simplesmente ignora neste país. Vamos ao encontro de uma irmã cuja missão é apoiada diretamente pela Fundação AIS. A irmã Fulgência trabalha numa aldeia na Índia, numa aldeia onde ela faz de professora, mas faz também de enfermeira, de catequista, de amiga. Vamos ver. मेरा नाम सिस्टर फुलजेंसिया। मैं इस गांव में 2.5 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम और समय देख के घूमते हैं, परिवार विजिट करते हैं, फैमिली विजिट। उसके बाद लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों का परिस्थिति को समझते हैं, लोग शेयरिंग करते हैं हम लोगों से। यहाँ तो मिशन नहीं है, प्रार्थना मिसा पूजा नहीं होता है, इसीलिए हम सब सिस्टर के साथ में बैठ कर के हम प्रार्थना करते हैं। इनका तकलीफ यही है क्योंकि उतने क्रिश्चियन ये में नहीं पढ़ सकते हैं ना, ये लोग कमाने का प्रॉब्लम है, इसलिए चर्च में नहीं पढ़ सकते हैं। ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, इसलिए उन लोग को सरकारी में तो कैटेकिस्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये लोग मजबूत होने से ये लोग का और मजबूत होगा इसमें, धर्म में। Mesmo a terminar o nosso tempo, o nosso programa, vamos ainda escutar a mensagem que o Santo Padre nos enviou neste mês de julho. É o vídeo do Papa em que nos fala desta vez sobre a importância da construção da verdadeira amizade social. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy
Cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. E assim terminamos mais um Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Resta-me agradecer a participação de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS em Portugal, assim como todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a si já sabe, espero vê-lo aí de novo na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.